meu capítulo sobre a passagem da liderança na sucessão familiar fala um pouco da minha história e fala um pouco da história de todos que estiveram na minha vida profissional. Sempre eu tive esse trabalho com mentoria e processos de sucessão desde o início da minha carreira. E foi muito interessante iniciar uma carreira dessa forma, porque ao mesmo tempo que em alguns momentos somos aprendizes, né, também em outros momentos somos os mentores. E trocamos de cadeira na vida a todo momento. Nem sempre a gente percebe, nem sempre a gente nota, mas a gente vive trocando de cadeiras. E quando a gente faz essa modificação de cadeira, a gente percebe o quanto aprendizado tem. Essas pessoas com quem eu trabalhei são proprietários de empresa e me recordo de muitos em que muitas vezes eles não sabiam como se relacionar, principalmente com a família. É engraçado perceber, né, que num processo de sucessão a gente não vai trabalhar apenas o sucessor. A gente tem que trabalhar o contexto, toda a família e essa bagagem idiosincrática que todos nós carregamos, que eu vou chamar da tua mochila. E quero provocar um pouco vocês perguntando: que mochila será essa que vocês vêm carregando? Se vocês lembrarem de um aprendizado, ou uma fala, ou uma frase que os familiares de vocês trouxeram lá no seu passado, uma frase do pai de vocês que era recorrente, ou da mãe de vocês que ainda está muito forte. Que frase é essa? Vocês lembram de alguma? Escrevam aí nos comentários. Vocês lembram de alguma frase dos pais de vocês? Vocês lembram quando eles tinham aqueles jargões que sempre falavam? Eu lembro que meu pai falava da pontualidade, né? Que ser pontual era uma coisa muito importante. E cada um traz essa bagagem, essa mochila na vida. E quando a gente pensa nisso e vai trabalhar com sucessão, eu quis ilustrar no meu capítulo a história de Carlinhos, que talvez seja a história de muitos, que não é só a história de uma pessoa ou outra, mas talvez seja a tua história. Carlinhos saiu lá do interior, muito jovem, com 14 anos, foi fazer técnico agrícola e nesse técnico era um internato. E Carlinhos foi se desenvolvendo um menino muito tímido, com um pai muito severo, com colocações muito duras, que mais criticava do que ensinava. O primeiro líder que a gente tem é o líder em casa. São os nossos educadores pais. São aqueles que vão nos ensinando as coisas básicas da educação, o que são valores, o que são entendimentos da vida, que dão significado ao mundo, porque se eles dizem que isso é ruim, a gente entende que é ruim e a gente não questiona, porque a gente é muito pequeno para questionar. Depois que vem os questionamentos. E isso fica lá no inconsciente. E nem sempre a gente sabe o que é realmente o que não é. E durante a vida a gente vai construindo. Durante a vida a gente vai aprendendo. Carlinhos aprendeu que tinha que ficar quieto, que não era para falar. Que sentimento não se falava, que menino não chora. E Carlinhos levou isso para sua vida. E foi lá no internato que ele aprendeu outras formas de se relacionar. Foi lá no internato que ele viu que poderia ser uma pessoa diferente, que a amizade não era o que ele imaginava, era muito mais. E com um amigo que também foi sócio de Carlinhos, ele construiu uma casa agrícola. E é interessante perceber que essa história realmente é de muitos. E tive vários mentores com esses processos sucessórios que me ensinaram muito. E uma das coisas que eu percebo é que talvez eu os tenha dado um modelo diferente de se relacionar também. Muitas vezes numa reunião, eles olhavam para os filhos e falavam de uma forma muito dura. E comigo não, comigo era diferente. E aí eu perguntava para o sucessor: mas e como tu te posiciona com teu pai? Por que contigo ele é de um jeito e comigo ele é de outro? Porque muitas vezes a proximidade faz com que a gente não faça a diferenciação entre o profissional e o pessoal. Isso atrapalha muito as relações familiares e profissionais.
Se brigou em casa porque não lavou a louça, daqui a pouco na empresa vai vir uma contrariedade. Não porque a ideia é ruim, mas porque está carregado de outras coisas naquela tua mochila, naquela tua bagagem. E elas ficam, e elas perduram, e elas vão se desenrolando. E Carlinhos teve um filho, e esse filho era Júnior. E Júnior teve outras experiências, outras posições, mas é interessante também perceber que eles tinham bastante dificuldade, principalmente de relacionamento. Júnior era alegre, era forte, era querido por todos, tinha sentimentos muito aflorados e totalmente olhados com desconforto pelo pai. E nessa relação, um dia, eles me contratam como mentora. E começando esse trabalho com eles, eu percebi que existem 5 pilares do processo sucessório, que são autoconhecimento, maturidade profissional, treinamento em gestão, liderança e mudança. E que nada é de uma hora para outra, e sempre a gente tem que pensar que tudo são processos. A gente não começa a andar dizendo, ok, hoje eu vou andar, né? Não. Primeiro, tu vai engatinhando, depois vai achando o teu jeito de se colocar, vai percebendo que se botar a perna aqui, cai lá, e assim vai o processo. Porque na liderança, em um dia, em uma palestra, em um treinamento, a gente vai conseguir consolidar e construir líderes. Também são processos. E mediante esse processo, Carlinhos e Júnior começaram a se conhecer, começaram a se perceber, começaram a entender que muitas vezes o pai brigava com o filho porque não sabia outro jeito de falar, porque não conhecia outra forma de dizer o que pensava. A crítica era justamente a forma que ele sempre aprendeu. Júnior, muito irritado, não conseguia explicar ao pai as coisas e muitas vezes apenas agia. E nessa ação chegava atrasado, mostrava sua contrariedade e o pai olhava para aquilo, meu Deus do céu, como assim? Né? O guri não serve para nada. Mas Júnior também foi aprendendo a identificar nessa fala do pai que na realidade ele queria que ele fosse melhor. Melhor consigo e melhor com o outro. Quando a gente coloca essas duas pessoas para conversar, porque não falavam da vida, apenas falavam de negócios, eles começam a aprender. E me recordo de um momento, eu reúno 2 filhos e um pai no meu consultório, e pela primeira vez o pai fala que ama eles, né? Aquele eu te amo foi rasgado, foi surrado, foi duro, foi difícil. E foi o primeiro de muitos. Esse pai não está mais nesse plano, mas eles construíram uma vida linda juntos e puderam compartilhar momentos fantásticos juntos. Filhos que não conversavam, filhos que não conseguiam ouvir, porque ouvir e escutar tem uma diferença muito grande. E quando a gente escuta de verdade, a gente não escuta só aquilo que está sendo dito, a gente escuta o que está sendo sentido, a gente escuta o que está por trás, a gente escuta a bagagem que todo mundo carrega, a gente escuta uma bagagem que nem sempre é grata, a gente escuta uma bagagem que nem sempre é feliz e que a pessoa não sabe como mudar. Ainda bem que eles aprenderam. E ainda bem que a gente pôde conectar tudo isso. Então, saindo do autoconhecimento, indo para a maturidade profissional, posicionar-se frente a uma empresa que já existe é complicado. É uma bagagem muito forte. Porque quando a gente começa um negócio, a gente começa do nosso jeito, a gente vai errando, vai acertando, a responsabilidade é nossa. E a gente precisa aflorar essas capacidades, e essa é uma das capacidades da liderança. Se lidera como luz ou se lidera como espelho. Mas o teu exemplo, ele fala tão alto que ninguém escuta a tua voz. Então, se tu não posicionar com maturidade, se tu não posicionar com conhecimento, tu tá afadado a ser colocado de lado. Júnior existe, Carlinhos existe. Eles vêm de uma colcha de retalhos todos os meus clientes. Eu posso contar para vocês é que Júnior até hoje me inspira e deixa a provocativa de quem me conhece, quem conhece meu trabalho e quem está nesse dia a dia, quem é Júnior?
porque Júnior me inspira ainda todos os dias.